Do lanche, da UF também, que está ajudando aqui na produção. Agradecer o convite, que para mim é muito importante, estar com dois craques, duas feras, para falar sobre como reduzir ou zerar o preço da tarifa. Eu sou João Pedro Martins, trabalho na Casa Fluminense, sou assessor de informação da Casa Fluminense, que é uma organização da sociedade civil daqui do Rio de Janeiro, que debate e atua para pensar a redução das desigualdades na região metropolitana. A gente iniciou o trabalho em 2013 e sempre tentando ampliar o debate sobre a cidade, tanto no tempo quanto no espaço. Como é que a gente consegue não ficar discutindo só os problemas da cidade do Rio, ou das áreas mais privilegiadas da cidade, que muitas vezes ocorre, e consegue olhar para a cidade para o seu todo, com toda a sua complexidade, uma cidade metropolitana com 12 milhões de habitantes. E também a época, como é que a gente consegue ter um olhar para o Rio de mais longo prazo. Olhar para além do marco das Olimpíadas que estava colocado à época, né? Então, a gente começa pensando, como é que vai ser o Rio 2017, né? E agora também, alinhado, pensando como é que vai ser o Rio 2030. Sempre fazendo esse esforço. A nossa relação com a mobilidade também passa por tentar trazer alguns temas que nem sempre estão na centralidade do debate. Então, como a Rafaela falou, de maneira muito competente e muito linda também, sobre a nossa publicação e sobre a nossa pesquisa e nossa mobilização em torno das mortes dos trens, em torno da história da Joana Bonifácio também. Então, como é que a gente luta para colocar outras questões na agenda pública, né? Transformar, mais do que identificar os problemas, né, os fatos sociais, mas conseguir transformá-los em problemas públicos que serão alvos de políticas públicas e também de novas pesquisas. Queria reforçar que a publicação e a pesquisa que a Rafaela estava falando vai ser lançada no Fórum Rio, que vai ser no dia 17 e 18 de outubro, em Santa Cruz. O Fórum Rio é o principal encontro da Casa Fluminense, que reúne toda a sua rede de parceiros, de organizações, de pequeno porte, organizações internacionais. E já entrando um pouquinho no tema da mesa, queria falar um pouquinho, rapidinho, sobre um pouco de uma ação de mobilização e dissidência que a gente fez a partir do início desse ano, numa campanha que a gente colocou na rua chamada Transporte Bom e Barato é Possível. Ontem o Vitor falou um pouquinho também, trouxe o boletim que a gente fez para discutir o tema, que levou a discussão para a rua, levou a discussão para o parlamento também, levou a discussão para a mídia. Mas que a nossa pauta era um pouco, usando a referência até do Lúcio, como é que a gente consegue sair um pouco do capitalismo de encosto na gestão e no planejamento também da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Então a pauta era como é que a gente consegue retirar, proibir que as próprias operadoras do sistema de transporte fossem as monopolizadoras dos dados da bilhetagem eletrônica. Nem o próprio Estado tem acesso a essas informações e tem acesso à informação na medida que as empresas concessionárias queriam ou não queriam, né? E como é que a gente conseguia dar também mais transparência para esse tipo de informação. Mas aí fica muito claro também que é necessário dar um passo atrás, fazer um esforço maior para olhar não só como o modelo está se dando e como é que a gente pode torná-lo mais eficiente, mas às vezes fazer um esforço de virada epistemológica, assim, um pouco mais profundo, para pensar o próprio modelo de financiamento do sistema de transporte, o próprio modelo de gestão, né? E nesse sentido, eu acho que essa mesa aqui está um tanto privilegiada. Acho que temos dois craques aqui, duas pessoas que a gente leu para fazer esse tipo esse trabalho, né? A pesquisa que subsidiou o processo de incidência, que a gente fez também em parceria com o ITDP, com o Meu Rio e outras organizações. Rafael Calabria, a gente trocando mais proximamente. Carlos conheci ontem, mas já tinha lido também publicações dele. Então, vou passar aqui para o Rafael para abrir o nosso debate. Vamos pensar em 10 minutos, pode ser? E eu vou te
Se segurando. Oi, posso fazer em pé? Bom dia de novo, eu falei um pouquinho já de manhã. Bom, agora focando um pouco na fala, eu trabalho no IDEC há 4 anos. O IDEC, desde então, vem trabalhando na licitação de ônibus de São Paulo, que repercute bastante, que tem se arrastado por 6 anos e que, embora tenha assinado, talvez não tenha concluído totalmente o processo ainda. E aí eu vou usar um pouquinho dessa experiência, a gente tem usado ela para, inclusive, divulgar o guia de gestão de ônibus que está aí à disposição. Quem quiser pegar aqui com a Kelly também tem um pouquinho aqui na frente, que foi um guia que a gente fez com o aprendizado da licitação de ônibus de São Paulo, com algumas consultorias que a gente contratou também, jurídicas, e muitos debates técnicos que a gente promoveu com gestores de São Paulo, de algumas outras cidades também, para construir esse guia. E também um ponto que eu vou falar no final, a gente acabou se debruçando recentemente nas cidades do Brasil onde o sistema é operado pela prefeitura, os chamados sistemas estatizados, e vendo que essa forma de gestão também demanda muita ajuda. A gente também começou a construir material para eles, e esse guia já traz um pouquinho de ideias e debates para as cidades onde a gestão é estatizada, porque no Brasil predomina em cidades menores, mas a gente tem exemplos de fora em cidades grandes. Então, pelos problemas que eu vou até debater alguns aqui, a gestão estatizada, ou pelo menos uma gestão mista, pode ser um caminho. Queria começar com uma provocação no Tarifa Zero. Vai abrir um pouquinho, tá? Mas são 2 cidades aqui, pequenas, médias para pequenas, com transporte estatizado. E aí isso mostra um pouquinho também que não é a solução, porque em uma você tem o sistema, as 2 são tiradas em dias úteis, à tarde, e é só uma foto, mas a realidade delas em mais linhas, em outros sistemas que eu peguei, é bastante essa. Uma está vazia e a outra está lotada, abarrotada, numa cidade de 30 mil habitantes. Pode começar a rodar? Uma é Agudos, que tem 30 mil habitantes, a outra é Araras, de São Paulo, o maior sistema estatizado do Brasil, aliás, é o segundo depois de Maricá, mas tem uma diferença gritante. Além de Araras ser quase 4 vezes maior, próximo passo, Araras ainda mantém a tarifa, embora seja a tarifinha, que a gente comentou na reunião de ontem, uma tarifa menor que o padrão do Brasil, que está perto de 4, lá está 3, ainda com a tarifa gera uma exclusão, uma limitação do uso, que o transporte gratuito de Agudos, que é bastante divulgado como está ali no ônibus, permite um uso amplo e extenso. Essa foto aqui é uma classe inteira indo para uma excursão com ônibus da cidade de operação normal, porque é gratuito. Então a professora pega os alunos e vai para a excursão sem nem planejar, porque o ônibus é gratuito, todos podem entrar, ninguém vai ser barrado, não vai ter nenhuma questão na entrada do ônibus, entra por todas as portas, porque não tem entrada e saída, né? Não tem catraca. Então gera um uso do transporte, e durante todo o dia, bom, passei só um dia em Agudos, passei alguns mais em Maricá e pude constatar também, mas o uso do transporte na cidade com transporte gratuito é muito mais intenso. E essa foto aqui é um exemplo para isso, mostrando um pouco a provocação de que o evento trouxe. Mas, apesar de tudo, Agudos tem um transporte de bem pouca qualidade, e aí vai um pouco no que eu quero colocar hoje. Pela experiência do IDEC, a gente vai tratar um pouquinho de gestão de ônibus, né, alguns pontos que a gente já levantou desse assunto, passar pelo fundo de transporte, que depois o Carlos vai aprofundar muito mais, e alguns alertas que a gente também tem levantado de práticas que são muito costumeiras e, enfim, precisam pelo menos ser mais debatidas. E um ponto que eu queria só colocar antes de começar na gestão, que para cada vez para a gente no IDEC tem ficado mais claro, é que quem debate, quem gerencia o transporte nas cidades, de fato, eu não acreditava nisso, agora estou convencido de que não só não usa ônibus, como não acha que o ônibus é para ele, acha que o ônibus é uma população diferenciada, para ruim, né, não para bom, como foi usado em Higienópolis, mas enfim, uma população diferenciada, uma população pobre, que é o povo, que eu já ouvi em algumas reuniões, o povo que usa ônibus. Então essa mentalidade gera distorções gravíssimas, gera uma visão errada, uma visão elitista e tecnocrata da questão. E os debates que a gente tem confrontado muito, né, em órgãos mais técnicos, ele se dá, de certa forma, preocupado com o sistema em si, não com a qualidade disso para a cidade e para o usuário, né? Então, por exemplo, um exemplo claro, não que eu seja contra, mas a troncalização. Quando se debate ela, se fala muito da eficiência do ônibus, da frequência, da pontualidade, etc., do sistema funcionando, digamos, no mapa ou na lógica dele, que tem alguns pontos positivos, mas poucas pessoas da mesa, né, dos técnicos, falam disso, como vai impactar o usuário nas baldeações, como são as baldeações, se elas são boas ou ruins, qual a informação que a pessoa vai ter na baldeação. Então,
quando você pensa o sistema pelo sistema, você não pensa a qualidade que vai ter para o usuário, e é isso que eu acho que o IDEC traz muito, a preocupação de trazer esses termos técnicos, avaliá-los se são bons ou ruins, e muitas vezes tem pontos bons e ruins, né, nas propostas, mas trazer muito a visão do usuário, que falta bastante nos debates, em muitas mesas técnicas. Bom, começando o primeiro slide, eu tentei juntar tudo para não ficar muito prolixo, muito longo. A gestão que eu estou tratando aí é um pouco mais focada nas licitações, que é o que predomina em cidades grandes e predomina de uma forma muito ruim. Totalmente cooptado pelas empresas, né, as pequenas máfias que se formaram nas cidades. Cada cidade tem a sua, aqui tem o grupo dos Baratas, São Paulo tem o grupo do Ruas, Brasília tem o Constantino, tinha o Canhedo. Então, esses grupos vão se formando nas cidades, né, com um serviço essencial na mão deles, que é o transporte, e a impossibilidade do serviço parar. Esse grupo ganha bastante força, acaba dominando os contratos e os processos licitatórios. Então a gente precisa avançar para construir editais competitivos, editais que rompam algumas vantagens que esses grupos econômicos têm, como a posse de garagem, como a posse, enfim, o conhecimento da cidade, todo o domínio das câmaras municipais também, ou das câmaras legislativas. E os contratos vão ter prazos mais curtos. A gente está hoje passando no Brasil há alguns anos já em uma onda da divulgação de que 20 anos é uma boa prática, e tem estudos já desde a década de 90 apontando que não é a boa prática, porque isso ajuda a consolidar o grupo, desestimula um entrante que vai ter uma licitação só daqui a 20 anos, então não tem porque uma empresa se estabelecer na cidade para tentar entrar se não vai ter edital, não vai ter processo licitatório. Então o prazo, além de ser ruim, de engessar o sistema, também é ruim para a competitividade. Tem também o prazo de início, né? Se você faz um edital para a empresa começar a operar em 15 dias, quem está rodando vai continuar rodando. Quem vai entrar não vai conseguir contratar funcionário, ônibus, cobrador em 15 dias para rodar. Então os processos licitatórios são, via de regra, feitos com influência das empresas para que continue como está tudo. E a gente está vendo esse exemplo bastante claro em São Paulo. A gente teve o processo licitatório no começo do ano agora para 32 áreas. Foi bastante dividido em São Paulo, embora ainda seja pouco. Nas 32 áreas, teve um candidato habilitado por área que ganhou com a proposta teto, só um que não pôs a proposta teto. Ou seja, o sistema em São Paulo vai ter uma pressão para continuar caro, para ter aumento, porque as propostas das concorrentes, né, não foi concorrente, mas das ganhadoras, foram as mais caras da equação que se formulou em São Paulo. Então, foi um processo que não ajudou a oxigenar o sistema, a trazer novas práticas, a trazer novos atores, e que vai manter o preço alto da equação, que foi um debate que o Lúcio trouxe bastante ontem também, e a competitividade agravou esse cenário. Outro ponto que a gente tem apontado pelo IDEC é conflitos de interesses. A gente teve aqui no Rio um exemplo que a CCR dominou por um tempo as barcas e a ponte Rio-Niterói. Então ela detinha o monopólio do transporte Rio-Niterói, e claro que ela beneficiou a ponte, que dá mais lucro pelo pedágio, e abandonou as barcas. A concessão foi extinguida agora, está sendo refeita, está num processo bastante complexo. E um ponto curioso é que a nossa assessoria jurídica que fica aqui no Rio propôs que tivesse uma cláusula para não ter empresas de ônibus ou que operam outros transportes na concessão das barcas. Na versão final vem um texto falando que só poderia ter empresas de transporte. Então eles pegaram o conflito de interesse e eles oficializaram. Vai ter conflito de interesse sim na licitação. Um ponto importante também, o sistema tem que ser pensado para ser universal, tem que atrair usuários, não só atender os usuários que existem. A gente precisa mudar a lógica da cidade, precisa reduzir o custo também, mas precisa ter outras ferramentas para isso. O ideal é que seja metropolitano. A gente tem só Goiânia com um sistema realmente metropolitano no Brasil, desde 98. É um caso até ser mais estudado, mas nenhuma outra capital conseguiu avançar. O Recife tentou fazer, mas nem todo mundo entrou, ficou uma coisa meio Frankenstein. E é um ponto que a gente tem debatido, que é a preocupação em ser universal, que é uma preocupação que a gente está levantando já no IDEC, quanto aos aplicativos de ônibus sob demanda, que podem ter um risco muito grande de reforçar essa mentalidade de só atender quem já usa, se não tiver demanda não precisa colocar linha naquele bairro, e um pouco perder esse caráter universal que o sistema tem que ter para atender todo mundo de forma igual, em todos os bairros, em todas as horas. Importante também, tem que ser 24 horas. E o ponto da prestação direta, a gente está colocando para ele pelo menos ser avaliado, e não ser tratado a concessão como natural, pela essa questão do sistema ser essencial, não poder parar. Então você dá um poder muito grande para as empresas, de ter um poder político, né, nas cidades, que ela tem um ativo gigantesco, né, bilionário nas cidades grandes,
E a gente tem bons exemplos. Eu coloquei Araras no comecinho, porque lá é uma cidade que é pouco falada, que é estatizada, é grande, 150 mil habitantes, e o sistema lá é o mais bem avaliado da região, da grande região de Piracicaba, ali, que é onde Araras fica. É barato, mais barato que o padrão, mais barato da região também. E a gente tem tentado achar mais exemplos como esse para avaliar as práticas. A gente debateu com o secretário de lá também, para entender um pouquinho das dificuldades que eles têm. E lembrando que a gente também tem empresas públicas em Porto Alegre, em Brasília, em Goiânia, em Porto Alegre ainda com um pouco mais de importância, né, na Carris, e tentando pelo menos problematizar essa questão, não propondo como uma solução mágica, porque não vai ter, mas é um elemento que pode dar um poder de barganha para a prefeitura, que hoje quase nenhuma prefeitura no Brasil tem. Então elas ficam literalmente reféns das empresas, e a gente viu isso na semana retrasada em São Paulo, com uma greve que parece um lockout, está sendo um debate ainda, mas que a prefeitura fica absolutamente refém. Ela não tem o que fazer, porque ela não tem veículo, ela não tem empresa dela, ela não tem alternativa nenhuma, ela não tem uma mínima possibilidade de tentar resolver, e a cidade literalmente para o serviço das pessoas, o direito das pessoas fica cessado. Esse é um pouquinho da gestão, no livro tem um pouquinho mais, eu posso debater um pouco mais também depois, mas eu queria já pular para o fundo, que a gente também no guia a gente coloca já a questão do fundo, e é essencial para poder, tendo cálculos transparentes, eu vou falar um pouquinho mais depois dos cálculos, a gente precisa achar quem vai pagar a conta, né? O debate já foi muito colocado ontem, e no IDEC a gente tem também debatido isso, e buscado pelo menos, né, que é o nome da mesa, reduzir a tarifa a princípio. Tem também em Goiânia um outro exemplo que está se debatendo lá agora, de usar o licenciamento estadual dos veículos, que é uma fonte interessante, que é do meio individual de transportes, para baratear a tarifa em R$1, é a meta deles, já é um passo interessante, mas a gente defende que seja um fundo mais estável, um pouco maior, né, com várias fontes, para não sobretaxar nenhuma fonte também, e não gerar uma reação maior. Claro que isso leva um debate um pouco mais longo, que o Inesc, inclusive, lá de Brasília, também está parceiro nessa briga, que não vai ser fácil. E aqui a gente começou a elencar alguns pontos que sejam importantes que esses custos tenham. Primeiro, na composição do custo, o Lúcio já colocou isso, mas a gente também defende no livro, que não seja baseado em passageiros, não seja baseado em alguns índices, como é o caso de BH, são índices que não refletem a realidade do sistema, que podem gerar encarecimentos sem correlação com a qualidade, né? E a gente precisa debater esse costume de criar fórmulas pirotécnicas de cálculo. Controle e fiscalização eletrônica também são importantes para qualificar um pouco esse aumento de custo que pode ser gerado e o que precisa ter para ter uma qualidade, né? O transporte bom vai ter um pouco mais de custo do que o transporte precário que a gente tem hoje. E a fiscalização avançou muito com o GPS. São Paulo agora está avançando também para ter, esqueci o nome agora da palavra, mas um acompanhamento eletrônico da aceleração, da frenagem do veículo, que vai dar muito mais poder de fiscalização para a SP-Trans também. O fundo de receitas para pagar essa conta que eu falei aqui no começo, tem que ter pontos específicos, tem debates da CIS, tem debates do licenciamento como em Goiânia, tem política de estacionamento. E também a gente defende que possa ter uma parte do tesouro, porque como está garantindo um direito, não precisa achar uma fonte nova. É nada mais justo que o tesouro da cidade, que os impostos normais que a cidade já tem, ajudem a população também a garantir esse direito. Recursos extratarifários, né, que é um pouco do que a gente está falando, que desestimulem o carro, como a questão do licenciamento, como política de estacionamento, como outras pautas. Tem a questão do pedágio, que eu acho um pouco polêmica, a gente pode falar um pouco mais depois sobre o pedágio urbano. E recursos também para infraestrutura, não só coletiva como também ativa, e aí são fontes diferentes, né? Podem ser fontes urbanísticas, outorga onerosa e fontes um pouco mais esporádicas, enquanto a da operação tem que ser uma fonte frequente de recursos, não pode ser uma fonte esporádica, porque a operação é diária, né? Mas é importante que o fundo abarque a infraestrutura para que a gente possa avançar e não fique dependendo de empréstimos ou de empréstimos que foi baseado nos PACs, que menos de 10% das obras dos PACs saíram porque era tudo empréstimo, a prefeitura tem que justificar, a prefeitura não consegue justificar, então não é dinheiro de verdade, né? É só uma promessa que acaba não se realizando. O fundo pode garantir uma fonte contínua de dinheiro. Aí, alguns alertas, já para acabar. Isso aqui enfim, vários temas mais esporádicos, mas são aprendizados que a gente está tendo no IDEC, um pouco pela experiência do IDEC. O IDEC tem muito
tem muita ação judicial, já que tem um ativismo judicial bastante forte, e a gente tem visto nos últimos 4 anos que judicializar a tarifa é um tema bastante difícil, embora a causa seja nobre, é um tema que os órgãos de transportes conseguem fazer cambalhotas justificativas alucinantes, surreais de se ler, e é um tema muito difícil de ser judicializado, e a derrota é muito ruim, porque aí você cria uma jurisprudência judicial de garantir aquele aumento ou de defender aquele aumento. Então a tarifa a gente entende que é um tema muito sensível de judicializar. Um exemplo também pontual: no começo do ano a Defensoria de São Paulo pediu nossa ajuda para judicializar o aumento que o prefeito Covas colocou, argumentando que não passou pelo Conselho de Transportes, o que o decreto do Conselho argumenta que precisa passar. A Justiça não deu ganho de causa, falou que o Conselho é constituído, então não precisa, e agora tudo que tenta pautar no Conselho, a Prefeitura fala: a Justiça falou que não precisa passar pelo Conselho. Então criou uma jurisprudência de que o Conselho é um penduricalho que não precisa ser ouvido, é uma jurisprudência bastante ruim. Eles têm tentado confrontar, mas dificilmente vai mudar esse cenário nessa gestão, porque eles estão usando muito esse trunfo que eles ganharam. A bilhetagem é um sistema central, envolve o dinheiro, é óbvio, e a gente tem poucos exemplos bons dessa questão de tirar da mão das empresas. O Rio é um exemplo trágico disso, que é o total oposto. A prefeitura nem sabe onde está a bilhetagem, não sabe nem quanto entra. E São Paulo é um exemplo bom de que, por alguma sorte, a prefeitura criou o bilhete único em 2004, então desde então está na mão da prefeitura. A prefeitura tem total controle sobre os dados, tem transparência dos dados, de quantas pessoas passaram por sistema, por linha, por tipo de pagamento. Então a prefeitura consegue ter pelo menos um controle do recurso que entra. No Rio, o completo oposto, a prefeitura não sabe, a prefeitura é informada de quanto entra, e é um padrão também pelo Brasil, né, que é os sindicatos patronais que criaram a bilhetagem para poder ter o caixa para eles. Então esse é um cenário bastante grave, bastante ruim e infelizmente predominante. Campinas também está tendo que licitar agora a bilhetagem, porque era um cenário igual ao do Rio, e o TJ lá também questionou. A transparência que eu falei das planilhas, que São Paulo tem bastante. 2013, inclusive, abriu mais planilhas. E aí ficou claro para a gente que por si só não resolve, porque as planilhas são enormes, são complexas, são técnicas, e a prefeitura precisa fazer uma comunicação ativa disso, de explicar as questões, detalhar os custos, e ter quase que uma cartilha explicando o que é aquilo. Que a população comum não vai entender. 5 planilhas que às vezes também não batem, né? Porque uma trata da entrada, outra trata do fluxo, então não é simples cruzar esses dados. A gente entrou pouco nesse assunto ainda, é nosso objetivo para o ano que vem e para o outro, inclusive, mas a transparência é um passo que já deveria ser óbvio, embora não seja, e a gente precisaria estar avançando a partir da transparência a partir de agora. Pagamento do passageiro eu mencionei já um pouquinho, não é uma ideia boa nunca. A gente tem em São Paulo o exemplo do estímulo ao ônibus lotado, então a gente sabe que as empresas já alegaram em reuniões, como ela recebe por passageiro, o que interessa para ela é ter o busão lotado com muita gente. Então ela tem cálculos já de qual horário não vale a pena ela não cumprir a partida, ser multada, mas é mais barato ser multada do que ter um ônibus rodando. Então ela não parte e do segundo vai ficar lotado, vai pegar todo o dinheiro, que a pessoa é um dinheirinho entrando no ônibus para ele, né? Então eles já têm uma planilha paralela da SP-Trans do que vale a pena sair, do que não vale a pena sair, então eles fazem o horário que eles querem, pagam a multa tranquilamente, algumas recorrem, tem umas brigas rodando, mas pode pagar porque vale a pena para eles pagar a multa e ter um busão lotado. E um problema da Lei Federal de Concessões, que obriga nas licitações a ter uma audiência pública apenas. E uma audiência pública não é nada, ela é uma reunião como essa, que não dá tempo de aprofundar quase nenhum tema, né, infelizmente. E o edital, ele trata de absolutamente todos os temas, desde a linha até o custo, até a forma de fiscalização, tecnologia, acessibilidade, quantos lugares para cadeirante vai ter no veículo. E uma audiência você não vai tratar isso nunca. Então a gente tem advogado no guia, tentamos em Campinas, não deu muito certo, mas tudo indica que vai ser derrubado o processo licitatório de lá também, de que se faça uma consulta pública de um bom tempo, o documento fique público, para que a população consiga ver o documento antes de começar a receber proposta. Porque o que acontece com a audiência pública, para explicar um pouquinho, você faz a audiência, você põe tipo um PowerPoint com as ideias que vão ser tratadas no edital, e quando ele sair vai estar rodando, vai estar recebendo proposta das empresas para se abrir os envelopes depois de ali 1 mês e meio. Então não tem um debate do edital. Quando está publicado, você é surpreendido com o que está valendo. A consulta ela permite colocar o documento num site inteiro. Em São Paulo foram 6.000 páginas, como exemplo, para que a população consiga debater, a gente tenha tempo de fazer material explicando o que está rolando, o que foi proposto, e consiga se comentar para melhorar o documento final que vai sair dali a uns 3 meses, alguma coisa assim, recebendo propostas. Então a consulta é um período de debate
muito mais qualificado, muito mais necessário para um documento como esse, mas nenhuma lei no Brasil hoje exige ter consulta. São Paulo, por sorte, tem uma lei municipal que exige 20 dias só, que foi também muito pouco, acabou virando 70 na última e 50 na primeira vez que rodou, que também foi suficiente, a gente tem defendido 90 dias, 3 meses, que é as boas práticas federais da Anvisa, da ANS, embora no transporte a gente não tenha uma agência reguladora completa, né, porque a NTT ela regula só os serviços interestaduais, né? Então a gente não tem uma regulamentação clara nesse sentido e a lei fica bastante vazia. Bom, esses são alguns dos pontos que eu queria passar, a gente pode debater mais. Como eu falei, o guia também está à disposição para quem quiser ler em mais detalhes. Pode passar que por aí eu finalizo, vou passar para o Carlos. Obrigado, Rafael. Carlos Henrique, pesquisador do IPEA. Bom dia. Inicialmente eu queria agradecer o convite, né, de estar participando desse evento aqui tão importante e elucidativo para todos nós, né? Agradecer ao IDEC, a Fundação Rosa de Luxemburgo, né, ao Unesco também, que é a parceria que a gente está com o Unesco para desenvolver um trabalho justamente sobre essa discussão de financiamento do transporte público. A gente está em pleno desenvolvimento e eu pretendo até apresentar aqui alguns resultados preliminares desse trabalho que a gente está desenvolvendo junto com o Unesco. Depois do Unesco, a Cléo está ali, ela pode dar mais detalhes como é que é a programação aí para divulgar esse trabalho, né, Cléo? Para frente, que a ideia é lançar realmente uma semente aí no sentido de discutir, né, o financiamento extratarifário do transporte público urbano, que é uma novidade aí para o nosso país, né? Eu estava programado para falar 20 minutos, vou tentar condensar um pouco, né? Mas como o nosso Big Boss aí, o Rafael falou, extrapolou o tempo, então me deixa um pouco confortável também para extrapolar, né? Mas vou extrapolar só 2 minutos só. Antes de apresentar os resultados do trabalho, eu queria, como um bom mineiro que sou, né, os mineiros gostam de ilustrar tudo contando causos, né? Eu gostaria de falar um pouco da experiência minha no país aí, que é a meca do capitalismo mundial, né, os Estados Unidos. É bom já falar da experiência deles, porque sempre a gente fala de mobilidade nos Estados Unidos, eles são antagonistas, né, de um roteiro que a gente quer de direito a transporte público, tudo, mas esse caos é interessante. Há uns 6, 7 anos atrás, eu estive em Los Angeles e a gente alugou um carro, eu cheguei num domingo, né? Aí pegamos lá, o hotel era bastante distante, peguei um mapa, como é que chegaria através daquelas freeways, aquelas redes de freeways, e achei impressionante. Saía de uma freeway, entrava noutra, freeways largas, né? Bastante, mais de 6, 8 pistas, marginal. Aí eu fiquei impressionado à noite, eu cheguei no domingo, obviamente eu circulei maravilhosamente bem para aquelas freeways. Aí à noite eu fiquei pensando, puxa vida, eu que sou militante na área, né, de mobilidade urbana, a gente sempre fala que o modelo americano, né, é um modelo individualista, consome muita energia, né? E de repente eu me desloquei aqui nessa cidade tão grande, tão fácil, passando de uma freeway para outra. Será que o que eu vinha falando há mais tempo, né, sobre esse paradigma desse modelo americano é correto, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que há 20 anos a gente vem martelando que a gente não quer o modelo americano, mas o modelo mais europeu, né, no sentido das pessoas terem o carro, mas não usarem intensivamente o carro, né? Será que a gente está errado, né? Mudou um paradigma. Aí no outro dia, na segunda-feira, né, eu falei, estava com os amigos, já pegamos o carro para ir, né, colocar o pezinho lá na calçada da fama, lá, Hollywood, tudo. Já entrei numa freeway e fiquei preso 2 horas e meia na freeway para chegar até lá, né? Foi o congestionamento mais feliz da minha vida, porque pelo menos, né, todos os meus paradigmas se confirmaram naquele momento, né? Eu fiquei feliz de ficar preso lá 2 horas e meia naquela freeway, né? Então, para manter o paradigma. Pode passar o primeiro. E é justamente isso aí, isso é Los Angeles, né?
essas redes de freeways, como se o transporte individual fosse resolver todos os problemas da mobilidade. A gente sabe que a gente importar esse modelo para o Brasil é realmente uma situação complicada. E não terminou o caos ainda não, né, recentemente eu resolvi voltar, né, na Disneylândia capitalista e fui a Miami. Aí já foi uma viagem com a minha esposa, já segunda lua de mel, tal. Eu falei, não, vou ter que alugar um carro, né? Para passear por lá. Não, eu gosto de usar transporte público, porque o transporte público faz a gente conhecer a cidade. Você tem que estudar antes, os mapas, tudo, mas a esposa da gente não entende essas coisas. Acho que a gente é mão de vaca, né? Não acho que é porque a gente está estudando a cidade, que a gente é urbanauta, né? Acho que a gente é mão de vaca mesmo, quer botar ela no ônibus, quer botar ela no metrô, mas não é assim. Aí eu falei, não, vou alugar o carro. Aí cheguei no hotel, né? Vi lá um cara, um standzinho para aluguel de carro, vi lá $15 a diária. Falei, não acredito, mais barato que no Brasil alugar um carro, né? Aqui, eu falei, deve ser um Uno Milha, deve estar aqui nos Estados Unidos, deve estar produzindo um Uno Milha. Né? Não, é o Toyota Corolla. Falei, poxa, $15 é muito barato, vou nessa, né? Eu tô nessa, cheguei. E gasolina, deve ser caro, não, é barato, você não vai gastar mais que $3 por dia. Beleza, já estava lá com cartão de crédito, vou alugar, beleza, $15 por dia, com certeza eu vou gastar mais no transporte público. Aí, porém, o cara falou, onde é que eu vou estacionar esse carro? Não, para estacionar, o hotel cobra $40 a diária. Eu falei, você está louco? Eu vou pagar $15 pelo carro e $40 para estacionar o carro? Você está maluco? Não. Mas minha esposa estava do lado, não, deve ser munheca, mão de vaca, vai lá. Né? Bom, beleza. Aí o cara falou, não, mas para você tirar o carro, você tem que fazer um plano, por causa do pedágio que tem na cidade, de $25 a diária. Né? Porque se você não fizer isso, cada vez que você passar no pedágio, né, e o pedágio lá é automático, cada vez que você passar, a violação custa $25. Né? Aí eu falei, não, mas eu vou passar no semáforo e vou pagar. Claro que eu vou pagar o semáforo. Não existe pagamento, não tem ponto de você pagar. É automático, ele vai tirando a foto, né, vai tirando a... Então você obrigatoriamente tem que fazer esse plano, $25 por dia. Então junta lá, $40 de estacionamento, mais 25. Falei, não, então eu vou estacionar meu carro na rua e só vou por aqui perto, não vou passar perto. Não. Na rua, $4 a hora. Tinha lugares que era $2 a hora, mas no geral em Miami Beach, onde eu fiquei, e no downtown de Miami, $4 a hora. Então, senhores, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da meca do capitalismo mundial, né? Da meca da indústria automobilística do mundo, onde para eu alugar o carro era $15, mas eu ia gastar mais de $100 por dia. A título de que eu ia gastar mais de $100 por dia? A título de uso do espaço urbano. Essa que é a mudança do paradigma hoje em dia da mobilidade. O uso do espaço urbano custa e custa muito, né? E os americanos já descobriram isso antes da gente, né? Aí até me mudou, eu não posso falar muito do paradigma do modelo americano, porque os americanos estão fazendo isso na nossa frente. Eles estão cobrando o espaço urbano, né, caro, né? Estão remunerando o capitalismo com a menor fatia do custo da mobilidade, né, que é $15 em 100, 15% só vai para a indústria automobilística. O resto vai para a ocupação do espaço. Né? Aí não acabou o caos ainda não. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, meu bem, vamos andar de ônibus só dessa vez, da próxima vez eu prometo que a gente anda de carro e tal. Gastar mais de $100 por dia não tinha jeito, tá beleza. Tem ônibus na porta, vai para todos os lugares, para downtown, para as praias de Miami, beleza. Mas aí o que eu fiz? Primeira viagem de ônibus que eu fui fazer lá. Peguei dinheiro trocado, porque eu não tinha cartão, né, automático, com dinheiro trocado para pagar o ônibus. Aí eu entrei com ela, já fui direto para o motorista, para pagar, já paguei um mico tremendo, que eu já estou com dinheiro para dar para o motorista, ele olhou com aquela cara assustada. Para minha surpresa, o ônibus era gratuito. Estamos falando de Miami.
né, a meca do capitalismo mundial, o ônibus, transporte público gratuito, né, para vários pontos da cidade, sim senhor, a prova está ali, olha lá, ó. Aí eu fui para Downtown, fui pegar o metrô, mesma coisa, o metrô gratuito pelo centro de Miami, né, tá a prova ali, ó, esse trolley. Então, assim, isso mexeu muito comigo, porque é justamente o que a gente está discutindo aqui. O que está por trás dessa política, né? Você taxa fortemente o transporte individual, você cobra dele pelo uso do seu espaço público, né? E, ao mesmo tempo, você dá a alternativa de oferecer um transporte, no caso, gratuito, não são todas as linhas, mas as linhas principais que vão para o centro, que roda por Miami Beach, transporte gratuito, e um metrô que eles fizeram por toda Downtown, oferecendo gratuitamente. Então isso mexeu comigo, foi um paradigma que quebrou. Eu acho que eu não posso nunca mais falar do modelo europeu versus do modelo americano de mobilidade, porque os americanos, agora infelizmente, eles deram uma reviravolta que me prejudicou. Bem, mas eu vou apresentar rapidamente, agora mais 5 minutos, o nosso trabalho. Eu acho melhor ficar de pé para apresentar. Pode passar. Bem, no Brasil a gente tem um problema sério, né, que é o encarecimento do transporte público, ao mesmo tempo que há um barateamento do transporte individual. Isso ocorre nos últimos 50 anos, desde que JK resolveu atrair para cá, né, resolveu criar um modelo desenvolvimentista rodoviarista no nosso país, né, sempre estímulo ao transporte rodoviário individual principalmente. Então, por exemplo, as tarifas do período, todos os períodos que eu analisei, a tarifa sempre subiu acima da inflação. A única exceção foi no período 2013-2015, por causa das manifestações, né, os prefeitos tiveram que fazer na marra, né, a redução tarifária por causa das manifestações, que é aquele terceiro período ali, conjunto de gráficos. É o único período no nosso país, nos últimos pelo menos 20 anos aí, onde houve tarifa subir menos que a inflação, ou seja, redução. Mas só como que os prefeitos fizeram isso? Fizeram isso pegando dinheiro do orçamento público, que também é um problema sério, porque o dinheiro do orçamento está comprometido com, né, políticas sociais. Você está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro da saúde, da segurança pública e colocando no transporte. Foi o que os prefeitos fizeram, porque tinha que dar uma resposta imediata. Né? Eu sou contra isso. Eu acho que tem que haver recursos específicos para financiar o transporte público, essa tarifária, oriundo de quem, né, gera externalidades para o transporte, no caso, principalmente o transporte público. Os prefeitos tiveram que fazer aquilo na marra, porque tinham que dar uma resposta à sociedade, e fizeram. Ao mesmo tempo, se você olhar os gráficos, os principais insumos do transporte individual aumentam menos do que a inflação, ao contrário da tarifa, principalmente gasolina, né, e acessórios e insumos do transporte, como pneus e outras coisas que eu listei. Em todos esses períodos, se você comparar, a tarifa sempre subindo acima, né, da variação do transporte individual. Então, que política é essa de mobilidade que tem no nosso país? Você está encarecendo cada vez mais o transporte público e barateando o transporte individual, e a resposta está aí. Se eu pegar o volume de demanda de transporte público nos últimos anos, está despencando. Se você pegar, né, por exemplo, um proxy para a demanda de transporte individual, que é a venda de gasolina, né, aumentou, vem com a tendência crescente, apesar que nos outros 2 anos, cada crise deu uma queda pequena, mas já logo volta a crescer. Essa é a política de mobilidade no nosso país que a gente precisa quebrar. Pode passar, por favor. Quais são os problemas do modelo atual de financiamento do transporte público, que é um modelo baseado na tarifa, né? Financiamento via tarifa direto? Eu listei alguns pontos aqui que eu acho que são problemáticos nesse modelo. Primeira coisa, a regressividade no financiamento do transporte público. O financiamento do transporte público é regressivo. Por quê? Porque quem paga por ele são as pessoas de baixa renda. Porque as pessoas de alta renda não usam o transporte público. Então eles não financiam o transporte público no Brasil, né? Talvez a exceção é São Paulo e Brasília, onde há um nível maior de subsídio, né? Mas o resto, o nível de subsídio é muito baixo, né? E quem usa... Aliás, esse é um dos nossos problemas. A base de financiamento do transporte público nosso no Brasil é pequena. Se você pegar, por exemplo, uma conta de luz, né, energia elétrica,
Todos os domicílios recebem uma conta de luz, todos os domicílios pagam, conta de água, todos os domicílios recebem. Transporte público, apenas cerca, dados da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, cerca de 55% das famílias só que pagam transporte público. Né? As outras famílias, que são as famílias mais ricas, simplesmente não contribuem com nada, mesmo sendo beneficiadas. Porque já foi falado aqui que as pessoas mais ricas se beneficiam da disponibilidade do transporte público, seja pela valorização da terra ou pelo uso mesmo do sistema de trânsito urbano. Outro problema é subsídio cruzado no financiamento das gratuidades. Né? Eu não sou contra a gratuidade, mas quem paga por elas hoje no nosso país são as pessoas de baixa renda. As pessoas de baixa renda estão pagando política social no nosso país, porque a tarifa é onerada, né? Eles colocam um plus na tarifa para poder bancar esse desconto que é dado para determinados segmentos sociais. Política social não tem que ser pago por um segmento social, principalmente um segmento de baixa renda. Tem que ser pago por toda a sociedade. Se a sociedade decidiu dar determinado benefício social, a sociedade tem que pagar como um todo. É outra distorção forte do nosso modelo atual de financiamento. E nós temos outro problema, envelhecimento da população. Isso impacta a tarifa também, porque acima de 65 anos hoje no Brasil, nesse modelo atual de financiamento onde se paga com tarifa, acima de 65 anos as pessoas não pagam tarifa. Né? Então quem vai pagar por isso? Obviamente entra no bolo do subsídio cruzado, impacta diretamente os mais pobres que bancam a tarifa, e o Brasil passa por um processo, né, de envelhecimento. Obviamente essa situação vai a cada ano se agravando em termos financeiros. Não que eu quero acabar com essa gratuidade, o que tem que se discutir quem que deve efetivamente financiar isso. Na minha opinião, são outros segmentos, deveria haver, né, recursos arrecadatórios progressivos, onde os mais ricos deveriam contribuir mais. Né? Pode dar uma finalizada? Eu vou tentar. Expansão e melhoria do serviço. A gente nunca sai da mesmice, né, dos serviços de baixa qualidade que a gente tem hoje, porque quem paga a tarifa que seria responsável por estar investindo nas melhorias. Né? Isso também é outra distorção que a gente tem. Né? Já chegou o ponto, por exemplo, em Florianópolis, quando surgiu até o movimento MPL, se não me engano, na época em Florianópolis, de 2004 a 2005, eles fizeram grandes investimentos na infraestrutura e simplesmente jogaram o custo disso para a tarifa. Da noite para o dia dobraram a tarifa, mais que dobraram. Obviamente houve um quebra-quebra total. Né? Então a infraestrutura, né, investimento em infraestrutura, não adianta você querer jogar para a tarifa. Investimento em infraestrutura tem que ser um recurso de toda a sociedade, porque beneficia toda a sociedade, não beneficia só o usuário. Né? Aqui são os gráficos mostrando a questão da regressividade, né, que os mais pobres pagam mais, os mais ricos pagam menos, e a questão da base e a questão do impacto crescente do envelhecimento. Pode passar. Quais os princípios que a gente deveria ter para esse financiamento, essa tarifária, para as fontes alternativas de financiamento de transporte público? Você tem que ter alguns princípios. O primeiro é a relação com mobilidade urbana. Né? Aí você pode falar, o proprietário de terra não tem relação nenhuma? Tem. Né? O cara que tem um apartamento, um imóvel, um terreno perto ou de uma estação de metrô ou de uma estação de transporte de qualidade, tem aquele valor do imóvel dele, né, valorizado em função desse transporte. Então, ele tem relação com mobilidade. Quando você fala em taxar, por exemplo, IPTU, que o prefeito Haddad tentou fazer em São Paulo, levou cacetada à beça, né? Até hoje eu acho que ele está meio perdido por isso. Ele tentou ir em cima dessa lógica. Progressividade na arrecadação. Quem tem mais tem que pagar mais. Quem tem menos paga menos. Isso é um princípio básico de uma política social, e o transporte como direito social deveria manter esse princípio, né, quando você define fontes dessas tarifárias. Né? Progressividade dessa fonte, principalmente porque você ataca o transporte individual, onde os mais ricos que utilizam, né, o transporte individual. Compensação pelas externalidades. Isso não se fala no nosso país. Né? O capitalismo atual está acostumado a precificar os bens ou serviços em cima da escassez. Haja vista agora, né, bombardearam uma refinaria lá na Arábia Saudita, o petróleo já subiu 20%. Por quê? Escassez, vai faltar petróleo. Só a lógica capitalista é essa. A lógica capitalista não enxerga a precificação pelas externalidades geradas.
né? A França tentou fazer isso com o Green Tax, taxando combustível, foi aquela confusão. Nem a população está preparada para isso, né? Na verdade é essa, nem a população está preparada. Tanto é que houve manifestações fortes na França, porque eles tentaram criar um imposto ambiental no combustível, mas só que o capitalismo vai ter que se adequar, né? Já chega de precificar apenas pela escassez, a gente vai ter que precificar também pelas externalidades. Aí, quando se precifica pelas externalidades, o transporte público, obviamente, vai ser beneficiado nessa situação, né? Mas, assim, é uma luta ferrenha, né? Porque a própria população não está acostumada com isso, né? No Brasil já aconteceu isso também, tentaram aumentar o diesel, não por questões de externalidades, né? Por questões de mercadológicas, né? A oscilação do preço foi aquela confusão, o país parou durante uma semana, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, com as questões ambientais, as externalidades vão cada vez mais influenciar nas políticas de preço, né, nos bens e serviços. E facilidade arrecadatória, né? Esse gráfico mostra um pouco de alguns produtos, serviços e bens, o nível de progressividade, ou seja, quando a pessoa eleva um pouco a renda, quanto que ela gasta mais daquele bem. Aquele vermelho ali, que é quase uma vertical, é a aquisição de veículos. Ou seja, se uma pessoa ganha, é o que a gente chama de elasticidade de renda na economia. Se uma pessoa ganha um pouquinho a mais, ela tende a gastar mais que proporcionalmente em aquisição de veículos do que aquele ganho que ele teve. Então isso indica, né, o segundo ali, que é o verdinho, é o consumo de gasolina, né? Isso indica como se poderiam criar políticas, né, progressivas de arrecadação de fontes extratarifárias, né? O mais progressivo é a aquisição de veículos. Então, você poderia criar um imposto sobre, né, a aquisição do veículo. Eu não sou favorável, eu sou favorável ao consumo, a você taxar o uso. Aí o modelo americano é perfeito, né? Você pegar o Corolla é baratinho, mas você usar o Corolla tem que ser caro, né? Eu sou favorável a esse modelo, né? Você taxar o consumo, não a aquisição, mesmo porque a indústria automobilística também é importante para o país, como foi apresentado aqui na Alemanha também, a indústria automobilística tem uma importância grande, né? Então, mas você tem que usar, você tem que ter acesso ao carro ou moto, mas você tem que usar racionalmente, tem que ter política pública que faça você usar de forma racional. Já está acabando, mais um minuto. Pode passar, por favor. Aí a gente está com esse trabalho com o INESC, agora a gente vai apresentar os resultados, né? Ali, a campanha que o INESC vai fazer futuramente para apresentar os resultados. A gente trabalhou com algumas soluções aqui. Obviamente existe não existe uma solução única, né, de composição de fundo, que é a ótima, né? Obviamente existe N combinações de como você poderia fazer. A gente escolheu algumas. E depois dessa viagem a Miami, Cláudio, eu já até falei com você, infelizmente, né, eu vejo esse trabalho hoje e já penso que esse trabalho já está um pouco caduco, porque a gente não carregou nada nesse último ponto aqui, cobrança pelo uso do espaço, né? Eu acho que uma segunda etapa realmente a gente vai ter que carregar mais, porque no Brasil a gente tem muita resistência, né? Falar em pedágio urbano aqui no Brasil, você quase é defenestrado aqui, né? Então é complicado, por isso que a gente optou por não carregar muito, apesar que a gente colocou alguma coisa, mas eu acho que vamos dizer assim, um upgrade desse estudo é realmente carregar mais na questão do uso do espaço, né? Então você tem taxação de gasolina, vale transporte, taxação de folha de pagamento. Por que taxar folha de pagamento vai custar empregos? Não é taxar folha de pagamento. A partir do momento que você reduz o preço da tarifa, você está reduzindo, né, o que as empresas pagam em vale transporte. Então a gente tem que criar uma compensação para que as empresas, o que elas deixam de pagar em vale transporte, compense no financiamento através de folha de pagamento, que é o que a gente trabalhou. Porque as empresas também se beneficiam da disponibilidade do transporte público, né? Elas também têm que contribuir com o financiamento, né? Fontes de competência dos estados, a gente trabalhou basicamente com IPVA, município, IPTU, foi o que o Haddad tentou fazer, e cobrança pelo uso do espaço. Então, rapidinho, 3 exemplos aqui. Pode passar. Primeiro exemplo, se a gente reduzir a tarifa em 30%, estudo macro, no âmbito nacional, Brasil, se a gente reduzir 30% da tarifa, obviamente vão ter, um pacto federativo que tem que ser feito entre o município, o estado e a União. Obviamente cada município, né, cada sistema vai apresentar estudos próprios, mas a gente trabalhou de uma forma mais macro, né, para ver quanto custaria isso
numa política nacional efetivamente de redução, e tarifa zero logo já vai chegar lá. Então, o valor a compensar, se for reduzir 30% da tarifa hoje, é em cerca de 17 bilhões de reais. Como é que a gente conseguiria atingir esse valor de fontes extratarifárias? Um aumento de 10 centavos na gasolina, né? Uma redução de 4 bi no Vale Transporte, porque a partir do momento que a tarifa é mais barata, as empresas, empregadores pagariam menos Vale Transporte, a gente compensaria esses 4 bi com uma taxação na folha de pagamento. Na verdade, já não está aumentando a carga tributária das empresas, está só compensando a perda de arrecadação do Vale Transporte. Um aumento de 10% no IPVA, que é o Imposto de Propriedade Veicular, e aumento de 9% no IPTU. Cobrança pelo uso do espaço, eu considerei o que é hoje insignificante. Aí que a crítica que já fazem poderia realmente carregar mais. Eu acho que a sociedade brasileira tem que estar preparada para isso. Então, isso é só um exemplo. Pode passar rapidinho, faltando só mais dois. Exemplo 2, se a gente reduzisse 60% a tarifa, a gente precisaria de algo em torno de 24 bilhões de reais a mais, não, fora a questão tarifária. A gente poderia conseguir isso. Isso é um exemplo, né? Obviamente, no nosso próprio estudo já tem outras opções que a gente poderia estar compondo no fundo. Mas um aumento de 17 centavos no litro da gasolina, um aumento de 12% no IPVA, aumento de 10% no IPTU, né, e sem cobrar o uso do espaço. Se você começar a cobrar o uso do espaço, obviamente você pode reduzir isso aí dependendo do cenário. E por finalmente, último, chegando ao clímax, né, dessa política, é tarifa zero. Né? Quanto custaria essa tarifa zero para a gente hoje no Brasil? Valor a compensar, 63 bilhões, na verdade o valor é mais alto, mas hoje já existe subsídios aos sistemas, então eu considerei que esses subsídios continuariam a manter, mas a gente precisaria de recurso extra, hoje em torno de 63 bilhões, algo em torno de, 15 a 17 bilhões de dólares, né? Para a gente conseguir a tarifa zero em todo o país. Como é que a gente poderia conseguir isso? Aumentar em 63 centavos o litro da gasolina, né? Obviamente focando no transporte individual. Você teria um ganho para as empresas, que eu estou nessa situação aí, obviamente tem outras composições. Um aumento de 2 bi em folha de pagamento, está aumentando a carga das empresas. Não está, que elas vão deixar de pagar 8 bi em Vale Transporte, já que a tarifa é zero, não existe mais Vale Transporte. Então, na verdade, a situação das empresas está melhorando nessa situação aí. A gente taxaria apenas 2 bi. Fontes de competência do Estado, aí sim, aumento de 35% no IPVA, né? Aí diretamente quem tem a propriedade de veículos privados, bancaria isso, 27% IPTU, né? E desconsiderei, seria hoje o mesmo valor que você gasta hoje com o custo do espaço público, que eu acho que poderia, como já falei, no futuro, você carregar mais nessa questão do uso do espaço público. Então é isso, pessoal, rapidamente, o INESC vai lançar com todo esse estudo bastante detalhado, explicando cada item de gasto, como foram feitos os cálculos, qual a base de cálculo, né? Brevemente o INESC pretende lançar isso aí. Muito obrigado, fico à disposição aí. Obrigado, Carlos. A gente tem mais 2, 3 minutinhos. Queria garantir pelo menos alguns comentários, não necessariamente, não sei se a gente vai conseguir garantir a resposta. Tem lá o André lá atrás que está escrito desde ontem, na verdade. Depois aqui. 4. Você pode levar o microfone, por favor? Já está? Legal. Kaique, Lúcio, Cléo. Pode fazer. Opa, eu achei que era o André. Eu vou fazer, primeiro saudar e agradecer a mesa anterior e a atual. E aí o que eu vou fazer então é, lamentando a possibilidade da gente não ter debatido um tema estrutural para o Brasil, são as relações raciais, o racismo e o genocídio do povo negro, o colonialismo e todo o processo que nós vemos no país. Eu vou fazer então uma avaliação da proposta do Carlos Henrique, da proposta do IDEC, a partir de um recorte racial, entendendo como
qual seria o impacto dessa proposta de tarifa zero para a população negra, porque a gente consegue, de alguma maneira, compreender socialmente que a gente está discutindo em torno de uma gestão e perspectiva econômica, né? E aí, bem, entendendo que o povo negro é o povo que está na... É o povo para quem o transporte não para, é o povo para quem o transporte não chega, é o povo... Enfim, é o povo que é atropelado pelo transporte, né? Então, vamos pensar em torno da proposta do Carlos Henrique primeiro. Eu vou começar pensando o seguinte: se a gente pensa hoje no pedágio e no IPVA como setores que têm que aumentar a arrecadação, nós estamos falando que nós temos que aumentar a arrecadação justamente sobre aquele setor que tem sido martelado há 30, 40 anos, tem que comprar carro, que teve nos últimos 20 anos a política o aumento da política de compra de veículos, né? E que agora vai ser sobretaxado pelo carro que recém adquiriu, né? Eu cresci querendo ter um Chevette para tunar e botar rap. E agora que eu vou conseguir comprar, vocês vão me taxar? Calma aí, né? Eu acho que a taxação, nesse sentido, não é progressiva quando ela vai sobre IPVA. Eu entendo a preocupação tecnológica, a preocupação ecológica, mas, por outro lado, a dinâmica social do Brasil aumentou o aumento de carro, moto, entre a população negra. Uma série de problemas que isso tem, de insegurança, morte, etc. Mas acredito que manter a taxação, né, pegando no final da proposta, sobre as empresas e o Vale Transporte, e sobretaxar o Vale Transporte, acho que deixa as coisas mais organizadas em torno, inclusive, do conflito de classe, porque os sindicatos que podem lutar pelo aumento do salário dos trabalhadores, o setor organizado da luta de classe, está vinculado a quem paga o Vale Transporte, né? Não está vinculado a quem está no mercado informal, que é quem está comprando carro, comprando moto, etc., que é especialmente a população negra, no mercado informal ou subcontratações. Então, só pensando isso, aí do ponto de vista da taxação urbana, a taxação urbana hoje ela existe, se chama tarifa, e existe de outras formas também, se chama polícia. A taxação urbana sobre a população negra é um grande impeditivo para a nossa presença no espaço. O Itzel agora aqui está atirando em todo negro que põe a cabeça na rua, né, em determinadas regiões. Se você põe a cabeça na rua sendo negro, você é impedido do direito de existir no espaço. Então, acredito que a política de pedágio urbano, o problema dela no Brasil não é que o Brasil não esteja evoluído a ponto de exercê-la como tem na Europa. Acredito que o Brasil está evoluído em sua estrutura de colonialismo para que a população negra já seja sobretaxada na ocupação do espaço urbano, né? E aí, se a gente pensar a dimensão europeia, a dimensão norte-americana, nós temos os imigrantes, né? E aí uma série de imigrantes negros e negras, asiáticos, bem, toda uma diversidade étnica, latinos que estão nesses países, que talvez o relato deles poderia explicar como essa taxação urbana impacta diferentemente esses diferentes grupos. Então, eu gostaria de colocar essas duas dimensões. Eu acho que a proposta de fazer uma vinculação tarifária e unificar a taxação de União, município e Estado é fundamental para o exercimento da tarifa zero. Os municípios não têm condição hoje de fazer em larga escala, conjuntamente no conjunto dos municípios. Os estados ficam numa condição que se fizer para um, teria que fazer para todos. Então a União poderia fazer essa vinculação. Voltando, desculpa me estender um pouco, mas voltando para a proposta do IDEC, eu acho que ela é uma proposta muito relevante, só que a única questão que eu colocaria aí nesse sentido é sobre qual é a potencialidade do usuário na gestão desse transporte coletivo. Qual a potencialidade do usuário? E aí eu estou falando usuário trabalhador, que é os pretos do transporte, né? A maioria do transporte são os negros e negras que trabalham e que utilizam ele. Qual é a possibilidade do trabalhador e da trabalhadora utilizar? Porque um grande problema que nós temos na tarifa zero, pensando na dimensão do conforto, é que, primeiro, o transporte, de alguma forma, ele vai ter que parar para mim 3 da manhã, quando eu estiver na quebrada querendo ir para um rolê. Se ele não parar para mim, se ele sempre achar que eu vou assaltar ele, e como aconteceu anteontem não, desculpa, aconteceu domingo, né, antes de eu vir para cá na segunda, quando isso acontece, não há dimensão social, não há dimensão de política pública que consiga interferir nisso, se eu não estiver organizado e gerindo como o transporte vai acontecer. Então, a participação popular no transporte, na direção do transporte, é o que pode garantir que a externalidade capitalista ou a externalidade colonial não determine a forma como o transporte funciona.
Então, eu acho que é uma dimensão de gestão muito boa, mas se não há sustentação social, e nesse sentido a sustentação da população negra e periférica, tende a ser dominado pelo grupo de pessoas que está aqui, né? Inclusive, enquanto negro me incluo, que é de estudantes, militantes e técnicos do transporte, que podem assumir cargos de gestão. Eu acho que essa é uma dimensão que o IDEC poderia aprofundar mais, fica como sugestão, claro, na minha humildade aqui de militante do Movimento Passe Livre, mas fica como sugestão para o nosso diálogo e debate. Muito obrigado. Valeu, Paik. Só para compartilhar aí a responsabilidade com a gente já estourou o tempo, tem mais 5 pessoas para falar, então se a gente puder saber nos comentários. Oi. Eu realmente tinha me inscrito ontem. Meu pai que falou quase tudo, assim, quase plenamente contemplado. Eu só queria insistir em 2 pontos. Um é a questão dos perigos de judicializar a revisão tarifária. A gente no Tarifa Zero BH, a gente tem tido isso. Desde 2013 a gente entra na justiça contra reajustes tarifários. Está cada vez mais difícil e cada vez caindo mais rápido na justiça, além de pavimentar jurisprudência para as empresas de ônibus e enriquecer advogados a rodo. Então, assim, fica aí para reflexão, principalmente os movimentos sociais, ETDP, aqui, todo mundo que trabalha nessa questão, na questão de litigância estratégica também. E a outra questão só para reforçar o que o Paik disse sobre a questão do controle popular. Um pesquisador lá de São Paulo falou isso, que o problema de que as empresas de ônibus são um interesse coletivo organizado e os usuários são um interesse coletivo disperso, fragmentado. Então a gente tem dificuldades com isso, a gente trabalha com isso lá em Belo Horizonte, participa de comissões regionais de transporte e trânsito, e é muito difícil de regular o transporte assim. Então, para além de pensar um financiamento, que eu acho que essa mesa está avançando nisso, tem várias questões super importantes colocadas, a gente tem que pensar uma gestão popular, instrumentos de fazer o usuário cotidiano se engajar nesse processo, porque o transporte ele é reproduzido cotidianamente, ele tem que ser fiscalizado cotidianamente. Obrigado. Bem, eu vou fazer uma pergunta simples e uma consideração que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. A primeira pergunta me pareceu, da sua apresentação, no caso do Carlos, que você centrou as hipóteses de contribuição para a gratuidade, sobretudo, se a gente olhar nos termos de hoje, em impostos e contribuições de nível estadual e municipal. A única que eu vi de caráter nacional seria a contribuição dos aumentos de combustíveis. Todas as demais são estaduais ou municipais. E eu gostaria de perguntar a você se você não entende que o problema do transporte é um problema efetivamente nacional. Aquilo que eu falei ontem, quer dizer, se você tiver uma greve de transporte coletivo, o país para. Então, se não era o caso da gente pensar um pouco mais na contribuição federal, ou seja, isso vai passar por uma reforma tributária mais ampla, em que recursos federais, por exemplo, dividendos que não pagam, acabar com essa maluquice de IPVA, do IVA, que vai ser um imposto tão regressivo quanto é hoje o existente no país, etc., alguma coisa desse tipo. Tá? Então, como é que o governo federal pode entrar mais, posto que é um problema nacional? Né? A outra consideração, eu fico meio arrepiado toda vez que se fala em pedágio urbano, né? E eu tenho falado isso constantemente, porque, segundo o Código Civil Nacional, a rua é um bem de uso comum do povo. E é preciso tomar muito cuidado quando a gente pega um bem de uso comum do povo e taxa ele. Né? Porque o que vai acontecer, com certeza, é que os ricos usarão mais do que os pobres. Né? Então, acho que uma forma mais simples de fazer isso, mas aí não entra na questão de recurso, entra na questão de conceito de rua, é você fazer a rua pequenininha para automóvel. Então você faz uma faixa só de automóvel, o resto é bicicleta, pedestre, patinete, skate, transporte coletivo, etc. Então aí realmente você desestimula o uso do carro, mais como desestímulo do que como fonte de recurso.
Eu prefiro trabalhar na questão da propriedade, etc. Tal. Eu fico muito preocupado com o pedágio urbano, porque esse conceito de bem de uso comum do povo é algo muito importante, que, a meu modo de ver, tem que ser preservado, este sim a qualquer preço. Finalmente, eu gostaria apenas de dar como dado, na primeira apresentação não foi possível falar isso, mas apenas como uma contribuição de reflexão. Uma outra questão, Carlos Henrique, é que o IPTU é um imposto muito bom para isso. Né? E eu vou dizer por quê, entre outras coisas. Segundo o Estadão, de 13 de agosto desse ano, de 2016, 15% dos donos de imóveis de São Paulo concentram 45% do valor imobiliário. Tá? Ou seja, tem 740 bilhões de valor imobiliário registrado no nome de 22 mil pessoas, que tem praticamente qualquer coisa como 33 milhões de patrimônio cada um. Isso numa cidade de 12 milhões de habitantes. Então, o IPTU é um imposto que pode ser muito mais, talvez, trabalhado. E isso nós tivemos como exemplo na proposta de tarifa zero da Erundina, que era praticamente só sobre o IPTU. E bancava a tarifa zero. Né? E a população aprovou, 68% aprovou a proposta. Porque realmente, se você faz um pouco de explicação, fica claro que as cidades são, sobretudo, no Brasil, uma questão de apropriação de espaço e de propriedade urbana como fonte de riqueza. Então fica aí o questionamento. Finalmente, só a informação, só para complementar o que foi falado hoje, o Entregadores de São Paulo, que andam de moto, é um homem jovem, 50% deles tem 22 anos. Ele é negro ou pardo, 71% deles. Tem ensino médio completo, 53%. Está desempregado, 59%. Eles trabalham aproximadamente 7 dias por semana, são 58% deles fazem isso. O jornal de trabalho média deles é de 9,24 horas dia, para fazerem aproximadamente 9 entregas dia, e eles conseguem com isso uma remuneração mensal, que não é salário, portanto sem nenhuma garantia, de R$ 930. É isso. Gente, olha só, vou tentar ser bem rápida aqui para não pegar o tempo. Só para falar que a gente, eu sou do INESC, sou a Cleo, e o INESC é protagonista de um projeto que chama Mob Cidades, que acontece em 10 cidades. Está aqui o pessoal da Casa Fluminense que participa dele, né? O Calabria, o IDEC lá em São Paulo participa também, outras organizações. E um dos nossos objetivos é incidir na regulamentação do transporte como direito social. Então, assim, com o texto que o Carlos produziu, né, sobre financiamento do transporte, a gente está lançando uma campanha pela regulamentação do transporte como direito, e a gente vai levar para a Câmara Federal, por meio da deputada Luísa Erundina, já está conversado com ela, algumas propostas para a gente tentar fazer, elaborar a muitas mãos um projeto de regulamentação do transporte como direito. Então, Pai, que assim, essa é uma proposta preliminar que está aberta, né? Que não está, isso não é fechado, Lúcio. Todas essas questões que vocês levantam, acho que são super importantes para o debate. Então, eu queria mais convidar todo mundo para estar junto nessa história e para a gente fazer coro dentro do Congresso Nacional para ver se a gente consegue colocar isso na pauta, né? Que até uma questão que a Erundina falou que gostaria muito que nesse mandato dela, que provavelmente será o último, ela fosse coroado com a regulamentação do transporte. Obrigada. Eu também me senti bastante
contemplada com o que o pai colocou, mas eu queria só reforçar que eu acho que isso vai de encontro ao que eu firmei na mesa anterior, da necessidade de se pensar as demandas do não acesso, do não direito. A gente estava conversando aqui, o transporte na periferia é um transporte coletivo, né? Tem sempre o cara da rua que vai levar as pessoas que estão doentes para o hospital. Então, aquele carro é o carro de referência na rua. Então, pensar em como é que a gente taxa, precisa pensar também que tem diferença no uso e no acesso do espaço. Concordo muito com o que ele falou, eu esqueci o nome, com o que o Lúcio falou também, de que já tem um espaço, a cidade já é um espaço de concentração de oportunidade e de segregação, tanto espacial, tanto de oportunidade. Então, também fico bastante preocupada com esse debate dos pedágios urbanos, assim, porque a gente sabe que isso vai aprofundar o distanciamento das periferias no acesso à cidade e das oportunidades que estão concentradas na cidade, assim. E o transporte não é só um meio coletivo dentro das periferias, mas é também dentro desse contexto de terceirização e precarização, porque que não é uma novidade, porque a gente nunca foi inserido na formalidade, né? A população preta nunca foi inserida na formalidade. Você vê nas periferias vários carros, que são os carros que vendem roupa, que são os carros que vendem o ovo, então é um meio de sustento, tirando os mototáxis, né? São o meio de sustento de grande parte das famílias nas periferias, né? Que vendem as suas mercadorias a partir dos carros particulares, das vans, dos carros de pipoca, dos carros de cachorro-quente. Então, eu acho que isso explicita a necessidade de pensar as demandas do não direito, da não cidadania. Se a gente pensa no carro individual apenas pelo acesso da classe média e da classe alta, a gente apaga as singularidades, as particularidades, as formas de vida e de existência que grande parte da população vivenciam cotidianamente. E aí a gente reproduz as violências e aprofunda, e eu sei que a intenção é sempre boa, né? Mas pensar pela chave do direito tende a aprofundar as violências, as disparidades e as desigualdades sociais, assim. Obrigado, Rafa. Para a gente fechar e formar a próxima mesa, mais um parágrafo de resposta para o Rafael e para o Carlos. Eu vou ser bem rápido. Essa questão do pedágio, eu falei na minha fala que é polêmico, a gente não defende exatamente por isso. Ele foi pensado nos Estados Unidos e na Europa, onde o subúrbio é rico e o sistema residencial, mansões que usam carro e para ir para o centro tem que pagar. Aqui no Brasil, ao contrário, o subúrbio é mais pobre, é periférico, é mais excluído. As pessoas precisam do carro porque não tem transporte, a pessoa vai lá porque não tem. Então você vai excluir mais com o pedágio, eu acho bastante polêmico e enfim, bem difícil de ser implementado. A participação que o Carlos, que o André e o pai que trouxeram é um desafio enorme, a gente tem buscado muito isso e a casa aqui no Rio ajuda muito com a difusão. E exatamente exclui a população negra, que é a que está mais periférica e mais excluída dos meios de participação, que são brancos, difíceis, academicistas e etc. E isso também inclui porque da judicialização que o André colocou, que eu tinha colocado, porque os juízes também são brancos, são de classe média alta, são acadêmicos, então eles não pensam no transporte coletivo, eles pensam no carro e acabam sempre advogando em prol do carro, da população de classe alta e repetindo mais uma vez a exclusão e o racismo da nossa sociedade. Eu vou finalizar por aqui. Rapidamente, só um comentário aqui. Bem, primeiro, só para dizer que o que eu coloquei aqui foram exemplos. O estudo, na verdade, você tem N cenários, N situações, a gente brinca bastante com isso, mas uma coisa nós preservamos. Você vê como a discussão disso é uma discussão política, né? No sentido de que não existe uma solução ótima. Né? Por mais que você colocar uma aqui, vai sempre alguém que vai lá, não, isso não dá, porque não é assim, não é assim. É uma discussão que tem que ser debatida amplamente com a sociedade. Mas quanto à questão da taxação do carro, né, nós mesmo nas outras situações que a gente colocou, nos outros cenários, aqui eu só botei 3, mas tem mais de 10 lá, mesmo na situação, hora nenhuma a gente taxou a aquisição. Foi o que eu falei. A aquisição seria, por exemplo, criar uma taxação sobre IPI ou sobre ICMS de veículo, que eu mostrei é o mais progressivo que existe. É o gasto mais progressivo que tem no Brasil hoje é a aquisição. Nós não colocamos justamente por essas questões. Nós colocamos IPVA.
né? O IPVA é um imposto sobre propriedade, não é sobre aquisição, é propriedade. Inclusive, veículos com mais de 10 anos não pagam IPVA no nosso país, né? A população mais pobre que tem veículo, muitas vezes são veículos com mais de 10 anos de uso e não pagam IPVA. E é uma taxação decrescente. O carro zero paga o valor cheio, aí você vai sempre caindo porque paga em cima do valor venal do veículo. Então, por exemplo, um veículo de 5 anos, você vai pagar metade do IPVA de um veículo novo. Mas, assim, não vou entrar nesses detalhes, porque isso é uma discussão política. O que a gente tem que fazer, foi o que eu fiz aqui, apresentar os exemplos e apresentar alguma estrutura inicial para iniciar o debate. Quanto à questão de fiscalização, essas coisas, isso é claro, é uma política nacional. Você vai ter que ter critérios claros de transparência, critérios claros de acesso a essa política, né? Simplesmente uma cidade que não tem nenhuma estrutura de fiscalização, ou mesmo licitatória, não tem sistema licitado, não tem como acessar uma política dessa, né? Porque eu não entrei no mérito de como seriam esses critérios, mas isso aí tem que ser uma coisa bastante clara numa política nacional. Quanto a pedágio urbano, você viu ali que mesmo nas propostas que a gente fez, né, Cléo, a gente resolveu não carregar nessa questão, porque a gente sabe que é polêmico, é bastante polêmico. Tanto é que eu pus lá, nessas propostas que eu fiz, simplesmente a gente considerou o que tem hoje, né, que é políticas de estacionamento, mesmo assim, em grandes centros, e já nem considerou o pedágio urbano. Agora, minha opinião pessoal, que não foi refletida ali, eu acho que a gente poderia carregar um pouco mais na questão do uso do espaço urbano, onde o pedágio talvez não seja tão amplo como é em Londres, como é em Estocolmo, mas você tem que começar a discutir um pouco sobre a situação, lembrando que tem sempre a contrapartida, né, do transporte mais barato ou do transporte gratuito, que é um grande benefício que vai trazer para a população. Às vezes a gente só acha um lado da moeda, da taxação, está taxando, mas você esquece do benefício, né? O benefício é muito maior, né, do que o custo. Não adianta. É uma discussão política, né, que a sociedade vai ter que entrar e, obviamente, cada grupo social vai ter que colocar seu ponto de vista e chegar num denominador comum. A grande batalha nossa é realmente que haja políticas de financiamento extratarifário para acabar com todas aquelas distorções que eu apresentei aqui do modelo atual de financiamento que é baseado na tarifa. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.